Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Isso porque o Banco Itaú, que nós já não analisávamos há um ano quase, e quando analisamos no final do exercício passado, não tinha nos chamado a atenção, e agora o Itaú ele faz o anúncio de pagamento de proventos. Será que com este anúncio, que é um anúncio até com pagamento bastante gordo, nos despertou algo que faria colocar o Banco Itaú em nossa carteira? Vamos dar uma olhada nesses resultados. Se entrarmos aqui no site de relações com os investidores do Banco Itaú, nós vamos verificar que na seção de fatos relevantes, no dia 28 de 11, portanto no dia de ontem, esse vídeo está sendo gravado no dia 29 de 11 de 2022, houve a comunicação do pagamento de juros sobre capital próprio. No documento do dia 28 de novembro de 2022, então no fato irrelevante que nós mencionamos, o banco comunica aos acionistas que foi decidido na data de 28 a aprovação do pagamento de JCP, juros sobre capital próprio, no valor de 48 centavos aproximadamente por ação. Claro que depois é preciso se aplicar o imposto de renda e lá no final vai acabar resultando aqui em 41 centavos por ação. E esses JCP eles serão pagos até o dia 28 de 4 de 2023, portanto até o final do mês de abril do ano que vem, para quem tiver ações até o dia 8 de dezembro de 2022. A partir do dia 9, então quem tiver comprado ações a partir do dia 9 vai ser negociado esses proventos a serem pagos. Indo para o site de Status Invest, veja que a ação está, no momento desse vídeo aqui, negociada a R$ 21,89, talvez por conta desses proventos que foram anunciados, mas o dividend yield do Itaú dos últimos 12 meses, ele é de 2,43%. Vamos dar uma olhada como o Itaú tem se comportado do ponto de vista de pagamento de proventos. Vamos colocar aqui um período maior, 5 anos, agrupados por ano. Um período mais extenso ainda para a gente ter um entendimento. Se a gente reparar, aqui no ano de 2019 houve uma excepcionalidade de pagamento de proventos, quando em média o banco deve ter ficado mais ou menos por aqui, na ordem aí de R$1 aproximadamente. E veja que para o exercício de 2022, até o presente momento, aí é um anúncio de 51 centavos. Mas é importante que você veja que esses 51 centavos que nós encontramos aqui, ele considera sempre a data com. Então é aquilo que tem como data com. E o que é a data com? É até a data onde você precisa possuir a ação. Então é por isso que, por exemplo, vai ser pago em 2023, mas é computado como 2022. Portanto, por esse raciocínio, nós teríamos que computar, ainda não foi feito aqui pelo Status Invest, mais os 43 centavos que o banco anunciou para pagamento de juros sobre capital próprio. E note que, se somarmos aqui os 0,5143 centavos com o que o banco anunciou de JCP na sua integralidade, você sempre considera tudo sem o desconto do imposto de renda, 48 centavos. Então, ao final do exercício de 2022, o banco terá pago em proventos, no total aproximadamente R$1, que foi o que nós vimos naquela curva que nós mostramos onde ficaria a média de pagamento de proventos do Banco Itaú. Durante essa apresentação, desse vídeo que eu quero dizer, eu utilizei as demonstrações financeiras no padrão internacional, assim como eu utilizei no padrão que é normalmente aceito pelo Brasil, e fui também nessa apresentação institucional, porque o meu objetivo era tentar compreender como o banco se comportaria do ponto de vista de projetos. E eu confesso para vocês que, olhando para tudo aqui e fazendo análise desses 3 documentos principalmente, eu não vi assim algo no banco que eu pudesse destacar em relação a outros bancos que fazem parte aqui da nossa carteira.
Algo assim que eu acho, do ponto de vista positivo, para quem pretende investir no Banco Itaú, é justamente com relação à inadimplência. Eu estava olhando aqui para a inadimplência de 90 dias do banco. Veja que chegou a setembro de 2022 em 2,8%, o que, a meu julgar, assim, é um controle de inadimplência bastante consistente. Eu também estive olhando o que o banco tem feito para ter porque o que acontece, né? O banco ele vive justamente disso, captação de recursos e empréstimo, ou seja, são os créditos que ele faz, então ele tem uma carteira de crédito. E o que me pareceu assim, é que ela é bastante robusta, bastante confortável e dá uma certa segurança do ponto de vista de investimento no Itaú. O índice de Basileia chegando a 14,7, sendo que o requerido pelo Banco Central 11,5. O que tem, se eu não me engano, que o banco tem de capital próprio, que é uma parte bastante interessante. Você pode verificar um pouco mais abaixo, aqui só vou pegar uma cor que possa destacar, em 13,2. No guidance, como destaques positivos, a revisão da carteira de crédito, que ela passa de 11,5 a 14,5 para 19 a 21, uma revisão até bastante consubstancial, muito em ordem do que tem feito, por exemplo, o Banco do Brasil, que faz parte aqui da carteira. A margem financeira também reajustado de 22 a 25 para 26,5 para 28,5, significativo. E também a receita da prestação de serviço revisada de 4 a 7 para 7,5 a 9. Como negativo, aqui a gente pode verificar que está o custo do crédito, aqui, que foi revisado também de forma significativa. Dando uma olhada aqui nas análises gerenciais e da operação e das demonstrações contábeis, porque a gente quer saber o índice de eficiência, que a gente consegue verificar aqui na página 5. Veja que o índice de eficiência para os 9 primeiros meses de 2022 em 41,2. Eu acho que é um índice de eficiência interessante, né? Os que estão não tanto quanto o Banco do Brasil, Santander, mas veja que ele é bem abaixo de BMG, de Banrisul, que está acima de 60%, ou seja, acima do que é recomendado pelo Banco Central. Então, em 41,2, um índice de eficiência muito bom. E trazemos tudo o que coletamos para a nossa tabela de indicadores para a gente ter um refinamento do que nós entendemos sobre o banco. Veja que quando nós projetamos o Itaú, nós tínhamos uma projeção aqui, conforme o crescimento dele, de 6,95% ao ano, podendo chegar a 205 milhões na sua receita. No entanto, ela chegou a 184. Um pouquinho abaixo aqui do que... Pouquinho não, significativamente abaixo do que nós tínhamos estimado. O lucro líquido, para o crescimento de 5,14%, nós tínhamos estimado aqui a 31,22. Ele está chegando, na nossa estimativa atual, até a 29,5 bilhões. Só que, normalmente, no último trimestre, os bancos costumam ter uma receita acima, então por isso que pode chegar tranquilamente aos 31,2 bi de lucro líquido. O banco ele vem pagando aí, ele tendo um payout, né, o percentual que é pago em proventos em 48,91. Para isso, o banco pagaria então R$ 1,48. No entanto, o que acontece é que o banco veio reduzindo o seu payout, chegando aqui na nossa estimativa a 35%, o que faria com que o banco pagasse então em torno de R$1, que é mais ou menos o que nós vimos já quando for computado esse último anúncio de pagamento de juros sobre capital próprio. Se nós olharmos para os últimos anos, os últimos 5 anos do banco, ele pagou em média R$ 1,23, de 2017 a 2021. E veja que ele está pagando então para o ano de 2022 abaixo da sua média. Para esse preço, para esses proventos pagos em média, o preço teto ficaria em R$ 20,52. O que é o preço teto? Dividimos os proventos por 6%, que é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Então, dividindo a média de proventos, R$ 1,23, por 6%, nós vamos chegar a um preço teto, que é o máximo que nós pagaríamos pela ação,
de R$ 20,52. No entanto, se nós considerarmos o valor anunciado, R$ 1, em torno de R$1,05, vai um pouquinho menos, o nosso preço teto iria para R$ 17,61. No momento que esse vídeo estava sendo feito, a ação estava cotada a R$ 21,89. Coisas positivas que nós podemos verificar em relação aos indicadores é que o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 1,37, indicando que a ação possa não estar cara nem barata, porque a gente considera barata abaixo de 1, e entre 1 e 2 a gente entende aqui para o canal a nossa compreensão que não esteja nem caro nem barato. E o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, 7,25, indicando aí que você, investindo esse preço, R$ 21,89, você vai receber de volta em termos de lucro líquido, não em termos de dividendos, em termos de lucro líquido, em 7 anos e 3 meses aproximadamente. O que a gente percebe é que para o momento e para os proventos pagos, os dividendos ficariam aqui em 4,83%. Portanto, muito abaixo dos 6% que nós procuramos. Ou seja, dentro da visão que nós temos para aquilo que vai fazer a composição da nossa carteira, mantemos ainda a mesma posição quando analisamos o Banco Itaú pela última vez, que foi o quarto trimestre de 2021, onde ele não se enquadra nos critérios para compor a carteira do canal, principalmente pela questão dos proventos pagos, quando nós olhamos não para o que projetamos, mas quando olhamos para o passado. E a gente viu ali que na média vai ficar situado em torno de R$1. E precisaria que ele subisse mais, só que um fator que me parece que faz com que eu tenha muita restrição em relação ao Itaú é justamente por não ter uma compreensão muito clara do projeto do Itaú e não ver dentro da sua estratégia que ele vá ampliar o pagamento de proventos, a não ser por uma excepcionalidade durante os próximos anos. Então, por enquanto, a gente só observa, mas não considera a inclusão na carteira. Assim, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.